Ora, começo por saudar Sua Excelência o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, o Sr. Presidente Pedro Pires e o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça e também os membros da mesa, a Sra. Doutora Cristina Fontes Lima, o Sr. Embaixador António Lima, bem como todos os presentes. Ao Sr. Comandante Silvino da Luz, saúdo, felicito e agradeço a confiança depositada no convite endereçado para a apresentação deste livro. Em nome da Razão Futura, radiografias, testemunhos e correspondências da autoria do Sr. Comandante Silvino da Luz, prefaciado pelo Sr. Presidente José Maria Pereira Neves, editado pela Rosa de Porcelana, é uma obra de grande folgo, tem 853 páginas, divididas em 6 partes: radiografias, testemunhos de 12 personalidades de entre cabo-verdianos e um militar português do MFA que participou no chamado processo de transição para a independência de Cabo Verde. A quarta, uma conclusão. A terceira e quinta partes, intituladas Correspondências e Anexos, que contêm valiosos conjuntos documentais, dos quais fazem parte muitas fontes produzidas em diferentes períodos anteriores e posteriores ao 25 de Abril, e, por fim, fotografias que documentam a vida do Sr. Comandante Silvino da Luz e a história de Cabo Verde. Conta também com um índice remissivo muito precioso para quem consulta, o qual agradeço desde já à editora, pois vai ser de extrema utilidade e está também de parabéns pela excelente apresentação e organização do livro. Embora o autor dispense apresentações, é útil recordar o seu percurso, que faz parte deste livro, mas também da história de Cabo Verde, que lhe está intrínseca. A formação militar em Portugal, a mobilização para a guerra colonial em Angola, a deserção do exército colonial durante uma escala na Nigéria, os primeiros contactos diretos com Amílcar Cabral e o secretariado do PAIGC, a junção ao MPLA no Congo Leopoldville, a adesão à luta armada de libertação nacional na Guiné, os treinos militares na Argélia, Cuba, China e União Soviética, a participação em várias operações militares, a direção do Centro de Instrução Político-Militar do PAIGC, a chefia da Comissão do Conselho Superior de Luta para Cabo Verde, enquanto observador do PAIGC na ONU e, finalmente, a chegada às ilhas em agosto de 1974, com a missão de preparar no terreno as dinâmicas políticas para a descolonização e a independência de Cabo Verde. E nem vou sublinhar os vários cargos que desempenhou após a independência de Cabo Verde, mas que estão muito bem documentados em nome da Razão Futura. Nas palavras do autor, o período da minha estadia e liderança em Cabo Verde, no pós-25 de Abril, foi dos mais excitantes e politicamente intensos da minha vida. Fim de citação. E podemos perguntar, por que razão este período foi um dos mais excitantes? Há 2 razões. Para vos contar a primeira, recorro às palavras do autor. É-me grato e emocionante recordar que foi neste período que conheci a minha mulher, Maria Teresa Camões, que tanto veio representar na minha vida. Conheci a Teté no contexto do trabalho político, quando ela integrava o grupo do PAIGC dos TACV e tinha a missão de levar os nossos correios confidenciais para as ilhas e mesmo uma ou outra arma, juntamente com as colegas aeromoças Raquel Silva e Fátima Barbosa, todas seriamente comprometidas com o partido e ideais de luta. Fim de citação. Para vos dizer a segunda razão, vou focar-me em 3 aspectos que estão interligados e que se desenrolaram no período de transição, ou seja, entre o 25 de abril de 1974 e o 5 de julho de 1975. Primeiro, a pressão internacional exercida no governo português contra a descolonização de Cabo Verde, a ação do PAIGC nas ilhas e as ações concertadas entre o MFA e o PAIGC.
Após um encontro secreto em Londres, em março de 1974, com um enviado especial do anterior governo português, José Manuel Vilas Boas, os militantes do PAIGC, Vítor Saúde Maria, Gil Fernandes e o comandante Silvino da Luz, ficaram com a percepção de que a independência de Cabo Verde não iria ser um processo fácil. Esta mesma informação chega novamente ao conhecimento do PAIGC logo após o 25 de abril, através de José Luís Fernandes, um dos destacados quadros do partido, tendo sido avisado do facto pelo coronel Melo Antunes. Desde logo, em 30 de abril, o PAIGC disponibiliza-se para as negociações e insiste e reafirma que qualquer solução teria de considerar o reconhecimento imediato do direito de Cabo Verde a ceder à independência real e total. O general Spínola, rejeitando o reconhecimento, procurou integrar outras formações políticas, a ODC e a OPIC. Finalmente, em 27 de julho de 1974, a Junta de Salvação Nacional manda publicar em forma de lei o direito à autodeterminação dos povos das colónias, incluindo a independência destes territórios. Contudo, 4 meses depois, em meados de novembro de 1974, a revista Vida Mundial colocava a seguinte questão: que fortes e misteriosas forças se opõem à descolonização do arquipélago. As conclusões das negociações arrastar-se-iam até dezembro de 1974, devido à natureza do problema ser tão delicado no plano internacional e porque o governo português e o PAIGC não estavam de acordo. Ou seja, o general Spínola tencionava consultar a população através de um referendo confiante numa solução federativa. Eu peço desculpa, mas tenho que ler. Atendendo a uma política de entendimento com os aliados europeus, o governo norte-americano, através de Henry Kissinger, mostrou-se preocupado relativamente aos apoios concedidos pela URSS aos movimentos de libertação africanos. O embaixador norte-americano em Portugal, Stuart Nash Scott, em maio de 1974, dá conta da situação política em Cabo Verde, nomeadamente dos grupos e partidos então fundados pró- e anti-PAIGC. A sua preocupação central era a possível união com a Guiné-Bissau, caso se efetivasse a independência do arquipélago, uma vez que, diziam, o PAIGC era controlado por cabo-verdianos comunistas. Por essa razão, tentaram fazer crescer o sentimento anti-união nos dois territórios. Os Estados Unidos da América avisaram a Lisboa que, aceitando a independência da Guiné, não admitiriam que os portugueses entregassem aos guineus as ilhas de Cabo Verde. Foi com estas indicações que Nixon reuniu com Spínola em junho de 1974, ao mesmo tempo que o general procura o apoio do presidente norte-americano para forçar o PAIGC a aceitar o referendo e a esquecer a união da Guiné e de Cabo Verde. Foi neste sentido que os representantes portugueses encetaram as negociações com o PAIGC, considerando que as ilhas tinham de ser tratadas de forma diferente das da Guiné. Spínola afirmava ainda que a União Soviética pretendia instalar uma base nas ilhas e, por essa razão, queria que o arquipélago fosse considerado no quadro da NATO. Em sentido contrário, o Comitê dos 24 da ONU aprovou uma resolução condenando o colonialismo português e exortou a NATO a rejeitar as propostas portuguesas. Os propósitos dos governadores coloniais de então, Henrique Silva Horta e Loureiro dos Santos, salientavam que a população deveria escolher o seu próprio futuro, ou a independência ou a manutenção de uma ligação a Portugal. E Mário Soares chegou mesmo a afirmar que Cabo Verde não era realmente África. Como salienta o autor neste livro,
E passo a citar: sabíamos que, da perspectiva da OTAN em geral e dos Estados Unidos em particular, a localização do arquipélago serviria para a realização de operações de vigilância no Atlântico e abordagens a Gibraltar e ao Mediterrâneo. Ocasionalmente, serviria de posto de reabastecimento de aeronaves e as ilhas poderiam também ser úteis para treino militar. No entanto, havia a grande preocupação de as mesmas serem utilizadas pelas forças hostis às forças da OTAN, perturbarem ou interditarem linhas de comunicação norte-americanas e apoiarem as operações militares de contingência da África Ocidental, segundo a visão estratégico-militar norte-americana. Assim, Cabo Verde era por demais geoestratégico para que fosse aceitável cair na esfera soviética. Fim de citação. Em sentido contrário, a própria Comissão Coordenadora do MFA considerava que só quem tinha feito a guerra, o PAIGC, tinha condições para negociar a paz. Neste mesmo sentido, a ONU já havia reconhecido o PAIGC, desde 3 de abril de 1973, como o único e legítimo representante do povo de Cabo Verde, o que nunca viria a ser feito pelo governo português, nem após a assinatura do Acordo de Lisboa, a seguir à conclusão das negociações para a independência. De facto, a nível internacional, a pressão favorável à independência foi constante, chegando à Organização da Unidade Africana a afirmar que os movimentos de libertação africanos não aceitariam outra coisa que não fosse a independência e que qualquer tentativa contrária encontraria como resposta a intensificação da luta de libertação contra o colonialismo em África até que fosse alcançada a vitória final. Como refere o autor, e passo a citar, isto explica os enormes desafios que tivemos de enfrentar nas ilhas durante o período de transição, em que era a nossa responsabilidade fazer a imposição de sentido político em prol do PAIGC e da independência de Cabo Verde, assim como explica os bloqueios sentidos pela nossa delegação nas rondas negociais com o governo português, sobretudo durante o segundo semestre de 1974. Fim de citação. Perante este quadro, não admira que o PAIGC intensificasse a luta nas ilhas, que alguns consideraram ou consideram como radical, mas foi imprescindível no quadro em que se vivia. O fim do regime parecia anunciar uma viragem e logo nos primeiros dias ficou vincada a hostilidade ao regime deposto por parte da população cabo-verdiana. Assim, logo após o 25 de abril, o Comitê Nacional das Ilhas de Cabo Verde decide impulsionar uma organização legal de massas, a Frente Ampla Nacional Anticolonial, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho clandestino, procurando englobar todos os que se opunham ao regime colonial. Também em maio seguinte, um grupo de estudantes pertencentes à Casa dos Estudantes do Império, residentes em Lisboa, formam o Grupo da Ação Democrática de Cabo Verde, que, logo após o regresso ao arquipélago, passa a porta-voz legal do PAIGC. A atividade política coletiva cedo atinge, pois, proporções sem precedentes. Aparecem novas formações políticas e, embora inicialmente a organização do PAIGC fosse débil, a sua implantação na clandestinidade colhia então os seus frutos. Logo a partir do início de maio, são quase diárias as ações políticas desenvolvidas em nome deste partido e as ações de rua mantiveram-se ao longo de todo o mês seguinte, quer fossem organizadas ou espontâneas. Estas iniciativas do partido, desenvolvidas em diversas ilhas, demonstram o envolvimento de um elevado número de militantes e simpatizantes na organização, os quais conseguiam desenvolver em paralelo atividades culturais, comícios envolvendo milhares de pessoas, propaganda diversa, incluindo jornais de parede e cartazes, reuniões com as autoridades portuguesas no território, atividades clandestinas de preparação para a eventualidade da luta armada, bem como a criação e organização das estruturas do partido.
Já nesta altura, em julho de 1974, o Serviço de Informações Militares advertia Lisboa que o PAIGC era o partido com maior probabilidade de dar início à luta armada. Apesar de o desmantelamento das estruturas repressivas coloniais, o controle da PSP, a substituição de tropas desajustadas ao espírito do MFA e a extinção da PIDE-DGS serem objetivos do MFA e das Forças Armadas Portuguesas, na sua maioria foram impulsionadas pela população sob a orientação do PAIGC, na qual se inclui a grande manifestação com Jorge Querido à cabeça no dia da libertação dos presos políticos do Tarrafal. Os próprios comandos militares em Cabo Verde, como o capitão Torres Mendes da Polícia Militar, afirmou que se tinham vivido tempos muito difíceis no arquipélago, ao contrário do que por vezes parece transparecer de algumas opiniões. O MFA local, preocupado em assegurar que o conflito armado não se viesse a estender a Cabo Verde, na medida em que havia informações segundo as quais estaria a ser introduzido armamento nas ilhas, considera necessário estabelecer uma posição de credibilidade política e linhas de entendimento com o PAIGC. Preocupação que era, aliás, partilhada com outros oficiais das Forças Armadas Portuguesas que não se identificavam com o movimento. Entre as Forças Armadas Portuguesas não restavam dúvidas de que o PAIGC, pelo seu nível de preparação política, era o único partido capaz de vir a assegurar o governo das ilhas. Para tal, foi primordial o novo impulso dado pelos membros do Conselho Superior de Luta do PAIGC, que regressaram a Cabo Verde em agosto de 1974, Silvino da Luz, Osvaldo da Silva, Carlos Reis, com a missão de coordenar as ações no arquipélago. E em boa hora chegaram. Os conflitos entre a população e os militares portugueses das Forças Armadas foram diversos, como em 21 de setembro no Mindelo, em 22 de setembro os fuzileiros em trânsito vindos da Guiné provocam desacatos só travados pela intervenção da Polícia Militar, precisamente um dia após a entrada em funções do novo governador Sérgio Duarte da Fonseca. E dias depois, em 27 de setembro, o mesmo governador ordena ao comandante-chefe que não deixasse entrar Pedro Pires em Cabo Verde, eliminando, se preciso fosse, e a prisão de dirigentes do PAIGC. A manifestação organizada contra a independência imediata do território, com o conluio do governador Sérgio da Fonseca, levou a que os militares do MFA, conscientes da grande capacidade de mobilização do PAIGC, das milícias populares e das armas que este partido tinha feito entrar nas ilhas e do que poderia vir a resultar, enviou um ultimato ao governo português. Ou Portugal retomava as negociações com o PAIGC para a independência imediata do território, ou o MFA local entregaria o poder ao PAIGC. E a posição de força do PAIGC não cessou. Pelo contrário, traduziu-se em várias ações, entre as quais manifestação contra a realização do referendo, a greve geral, a prisão de membros contrários à independência, a caça aos PIDES e a tomada da Rádio Barlavento, por ordem do comandante Silvino da Luz, em dezembro de 1974. E nem mesmo com a queda de Spínola, nem após o Acordo de Lisboa, as ameaças à independência cessaram, pois a quando do 11 de março de 1975, com a manifestação da maioria silenciosa em Portugal, perspectivava-se um desembarque nas ilhas para inviabilizar a independência. A resolução de muitos conflitos que necessitavam de respostas céleres foi assumida pelos responsáveis castrenses em estreita relação com o PAIGC, partido internacionalmente reconhecido como legítimo representante do povo de Cabo Verde, o único que advogava a independência imediata do território e, por outro lado, força política claramente mais implantada. O culminar de todos estes acontecimentos leva-nos à segunda razão que explica um período dos mais excitantes e politicamente intensos da minha vida, ou seja, a independência de Cabo Verde.
Assim, para quem pensava, como foi o meu caso, ou para quem pensa que vai ler apenas um livro autobiográfico, desengane-se. Trata-se de uma obra não só de uma vida, mas de muitas vidas, de uma fase da história da longa duração ou de muitas fases da história de vários países, entre os quais Cabo Verde. Ou seja, é uma autobiografia de um grande humanista que dedicou toda a sua vida a um povo, o cabo-verdiano. Em Nome da Razão Futura é também um livro de homenagem a muitos dos seus camaradas, como Amílcar Cabral, mas também àqueles que tiveram um papel importantíssimo na luta clandestina e que caíram no esquecimento ou são praticamente desconhecidos, pelo menos em Portugal, como muitas mulheres do PAIGC e como José Luís Fernandes Lopes e Jorge Querido, entre outros. Este trabalho tem uma relevância acrescida, pois, para além do seu testemunho, o autor apoia-se num elevado número de fontes e em muitos outros testemunhos, e o cruzamento destas fontes e testemunhos com vários estudos confere a este trabalho uma grande obra de leitura obrigatória e indispensável para quem estuda a história de Cabo Verde, a história da Guiné, a história do PAIGC e dos movimentos independentistas, a luta das mulheres na clandestinidade, mas também da sua própria autodeterminação, a história da Guerra Colonial Portuguesa ou da Guerra de Libertação Nacional, de geopolítica, estratégia militar ou diplomacia. Por todas estas razões que procurei assinalar e, em nome da Razão Futura, recomendo vivamente a sua leitura. Para terminar, quero agradecer ao Sr. Comandante Silvino da Luz por ter sido sempre um homem revolucionário, pois é a estes homens que eu devo a minha própria liberdade. Obrigada a todos.